A carteira de Machado de Assis. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo o homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, disse-lhe rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez." "É verdade", concordou Honório, envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advogava. Mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e a deles não podia ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tantas coisas mais, que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se, começou pelas contas de lojas e armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro mais, e tudo a crescer, e os bailes a darem-se, os jantares a comerem-se. Um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vais bem, não?" dizia-lhe ultimamente Gustavo, advogado e familiar da casa. "Agora vou", mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas coisas de pequena monta e constituintes remissos, por desgraça, perdera ultimamente um processo em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma coisa à reputação jurídica. Em todo caso, andava mofina nos jornais. Dona Amélia não sabia nada. Ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidade. Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma das pilheiras, ele respondia com 3 e 4. E depois ia ouvir os trechos de música alemã que Dona Amélia tocava muito bem ao piano, e que Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia a mulher foi chamá-lo, achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. "Nada, nada." Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores vinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos, era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado para pagar mal e em má hora. A dívida urgente de hoje são uns malditos 400 e tantos mil réis de carro. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora. E a rigor, o credor
não lhe punha a faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda com um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha-lhe lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir-lhe nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão. Apanhou-a, meteu-a no bolso e foi andando. Durante o primeiro minuto, Honório não pensou nada. Foi andando, 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 até o Largo da Carioca. No largo, parou alguns instantes. Enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí pouco no Largo de São Francisco de Paula. E ainda, sem saber como, entrou em um café, pediu alguma coisa e encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com o ar de quem não soubesse, mas, antes, com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas, tão depressa acabava de lhe dizer isso, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que, se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregá-la. Insinuavam que lhe deu ânimo. Insinuações que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso finalmente, mas com medo, quase às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200.000 réis, algumas de 50 e de 20. Calculou uns 700.000 reais ou mais, quando menos 600. Era a dívida paga, eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr a cocheira, pagar e depois pagar a dívida. Adeus. Reconcilia-se consigo mesmo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou-a a guardá-la. Mas daí a pouco tirou-a outra vez e abriu-a, com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele. Afinal, venceu-se e contou. Eram 730.000 réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance da fortuna, a sua sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos, mas, porque não havia de crer, ele voltava ao dinheiro, olhava, passava-o de mão para mão, depois resolvia o contrário, não usar do que foi achado, restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houvesse um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou os bolsos da carteira. Achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e, por fim, um cartão de visitas. Leu o nome.
era do Gustavo, mas então a carteira? Examinou-a por fora e percebeu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 tostões, mais 3, mais 5. Não havia dúvida, era dele. A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito. E naquele caso, doloroso ao coração, porque era um dano de um amigo. Todo o castelo levantado esborrou-se como se fosse de cartas. Bebeu a última gota do café sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase meia-noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns 12 empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando a casa, já ali achou Gustavo, um pouco preocupado, e Dona Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso, não te falta nada? Falta minha carteira, disse Gustavo, sem meter as mãos no bolso. Sabe se alguém a achou? Achei-a, disse Honório, entregando-lhe. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhes as explicações precisas. Mas conheceste-a? Não, achei os teus bilhetinhos de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toilette para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetes e o outro não quis abrir nem ler, e estendeu-a a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em tirinhas, 1000 pedaços. Era um bilhetinho de amor.